Sejam todos bem-vindos à primeira parte do nosso mini curso Filhas de Camille. Eu vou ser sua primeira companhia nessa primeira parte do mini curso, espero que vocês aproveitem. E vamos lá, já vou apresentar aqui a nossa programação dessa primeira parte. Numa breve introdução aqui aos nossos temas gerais, primeiro nós vamos abordar alguns conceitos que são importantes a gente ter em mente para o bem decorrer, né, do nosso mini curso, ao longo dos outros assuntos, né? São conceitos bem básicos, bem estruturais, que você com certeza vai se lembrar ao longo do conteúdo. Depois dessa etapa, nós vamos para uma contextualização histórico-política e econômica da Era Meiji, né? Então, apesar do nosso título aí carregar século XX e XXI, nós vamos fazer um retorno bem breve ao século XIX, a segunda metade do século XIX, para abordar algumas contextualizações históricas que são importantes para o nosso tema, né? Mas vai ser uma passagem breve e você vai entender ao longo do mini curso o porquê desse recuo, né? E por último, eu vou apresentar para você alguns excepcionalismos japoneses, né, que nós tivemos nessa primeira parte do século XX, né, alguns exemplos de excepcionalismo japonês, desde as suas origens conceituais até os seus desdobramentos iniciais, né, mas nós vamos parar ali lá pelo ano de 1906, 1907, esse vai ser o nosso limite temporal nessa primeira parte, né? E com a professora Maria e com o professor Ronald, vocês vão ter outros desdobramentos de outras temporalidades históricas mais avançadas no tempo, né? O nosso primeiro conceito inicial aqui, eu vou abordar somente dois com vocês, porque os nossos outros professores vão abordar outros. Então, mas para essa primeira parte, é importante nós termos em mente o conceito de orientalismo do Edward Said, né? Se você estuda sobre Ásia ou até mesmo sobre África, você com certeza já teve contato com esse conceito. Ele vai ser muito importante ao longo deste mini curso. O Said, que é esse intelectual palestino, ele vai lidar com uma ideia de Oriente como uma invenção do Ocidente, né? Então, o Ocidente, essa parte do mundo que nós entendemos como Ocidente, ela vai se autodefinir, definir o Oriente como categorias políticas e não exatamente geográficas, apesar da gente ter em mente, né, um mapa dividido entre Oriente e Ocidente, é importante entender que essas categorias elas são primeiramente políticas e não geográficas. Então, vamos ter essa invenção de um Oriente como um lugar místico, um lugar que está à mercê dos interesses do Ocidente, vamos ter esse local inventado no discurso, né, discursivamente. Ele não foi um desdobramento do colonialismo, não foi um desdobramento das ações colonialistas da Europa, mas sim a sua justificativa primeira, né? O Said vai dizer isso na página 72 do seu livro Orientalismo. Então, nós temos um discurso que vai justificar as ações colonialistas e imperialistas, desde a colonização lá no século XVI até os desdobramentos neocolonialistas, né, ao longo dos séculos. Inclusive, essa que nós vamos abordar um pouco mais adiante. E esse orientalismo, ele atua em esferas do político, né, então com ações políticas práticas, por exemplo, de sanções, de intervenções, de invasões. Ela também atua na intelectualidade, então nós vamos ter várias produções intelectuais que vão inventar o Oriente, né? Inclusive o Said, ele fala que a cultura literária ela é muito responsável pela construção do orientalismo. Ela também atua na esfera cultural, então nós vamos ter diversos signos culturais que vão definir o Oriente, né, em categorias ornamentais. E também na esfera do moral, né, entre o que é certo e o que é errado, o Oriente como o mal e o Ocidente como o bem, né? Então essas categorias morais elas também vão atuar dentro desse discurso do orientalismo. Um outro conceito essencial para essa primeira parte é o de modernidade colonial. Esse é um pouco menos conhecido, né, da Tani Barlow. Ela vai falar que o discurso da modernidade ela é indissociável do colonialismo. Então, toda vez que eu mencionar, e os outros professores também mencionarem modernidade, nós estamos falando de um discurso, primeiramente, né, mas também de uma ação política que está andando lado a lado com o neocolonialismo, né? O colonialismo é essa ação ao longo do tempo, ao longo da história, que vai se reinventando conforme as necessidades dos impérios que vão se estabelecendo, né? Mas na prática,
as ações são bem semelhantes, embora elas se adaptem, né? Então, essa modernidade ela vai surgir neste momento da história como mais um desdobramento do colonialismo. E esse colonialismo, né, esse neocolonialismo aí do século XIX, ele vai ter uma esfera muito específica ligada ao capitalismo globalizado, né? Então, essa nova etapa do capitalismo industrial, que vai se desdobrar no capitalismo globalizado, ele vai estar muito ligado com a ideia de modernidade, esse discurso de modernidade que vai chegar nas novas colônias dos impérios, né? Nesses novos territórios colonizados pelos impérios modernos, né? Nesse caso. Agora voltando, né, para o assunto do Japão, né, vamos falar um pouco sobre a Era Meiji, que foi esse período entre 1868 e 1912. Embora a chegada do Comodoro Perry em 1853 seja anos antes aí do início da Era Meiji, ele foi um marco histórico muito importante para entender o início e os dobramentos desse período. A chegada do Comodoro Perry na Baía do Japão, ela aconteceu sob a demanda dos Estados Unidos em abrir os portos japoneses, né? Então o Japão passou por todo aquele período que quase certamente você conhece, aquele período de um suposto isolamento, e os Estados Unidos, para a construção do seu império, tinha muito interesse em mais um porto de abastecimento de carvão, né? E o Japão era muito conveniente para esses propósitos. Então, por pura e espontânea pressão, o Japão acabou tendo que abrir os seus portos sob ameaça, né, de ataque dos Estados Unidos, voltando assim a comercializar com as grandes potências do período, né, principalmente ali na Europa, mas também, obviamente, com os Estados Unidos, né. Esse tratado que vai então abrir os portos japoneses para o mundo, é o Tratado de Kanagawa, assinado em 1854, ou seja, no ano seguinte da chegada do Comodoro Perry no Japão. Aqui nessa imagem nós temos então a imagem do imperador Meiji, né, imperador Motsuhito, que mostra bastante desse período, né? Então nós vemos aqui ele com um uniforme de oficial, bastante ocidental, né? Essa imagem, ela define muito bem os acontecimentos e as questões próprias desse período, né? Porque com esse contato com os Estados Unidos e com o resto do Ocidente, o Japão passou a importar muito da cultura e ver o seu território sendo transitado ali, né, por pessoas das mais diversas culturas e das mais diversas etnias, né, mas principalmente, obviamente, viajantes da Europa e dos Estados Unidos, né, e com essa influência do Ocidente no território japonês, nós vamos ter várias questões políticas e culturais acontecendo. Então, é um período de muita efervescência cultural e política no Japão, né, que há vários séculos o Japão já não via, né. Em 1858, nós vemos mais um tratado assinado, né, o Tratado Harris, que seria um tratado de amizade e comércio com os Estados Unidos. Só que esse tratado ele ficou conhecido como Tratados Desiguais, por trazer certas regalias aos Estados Unidos em detrimento da autonomia nacional do Japão, né? Por exemplo, o mais conhecido termo desse tratado seria que seria a regra de extraterritorialidade dos Estados Unidos, né? Então, os estadunidenses em território do Japão seriam julgados pelas leis dos Estados Unidos e não pelas leis do Japão, né? Deixando aí entender que as leis do Japão não eram adequadas aos indivíduos estadunidenses ali no território japonês, né? E isso feria gravemente a autonomia do Japão. Fora também as tarifas injustas sobre mercadorias, enfim, né? Então, os japoneses, principalmente o Império Japonês, né, se viu ali ameaçado em sua autonomia e percebeu que ele não era visto pelas outras nações como um país sério, um país civilizado, um país à altura de ter leis que possam ser utilizadas por outras pessoas, por exemplo, né? Assim nasce uma demanda do Estado japonês em construir uma identidade e construir uma série de
de elementos da sua cultura que pudessem ali criar um diálogo mais aprofundado e mais íntimo com as demandas globais, né, dessa nova estrutura de sociedade que estava surgindo. Aqui eu trouxe uma arte do Tagawa Sadahide, que chama Gokaiko Yokohama no Zenzu, de 1859, que mostra aí o porto de Yokohama, ali cheio de navios ao redor, né? E esse cenário, ele vai ser muito importante na nossa parte 2 desse módulo, quando eu for falar com vocês sobre a nossa fonte, né, que nós vamos trabalhar. O autor dessa fonte nasceu em Yokohama, que era um porto comercial muito importante do Japão. Então fiquem com essa imagem em mente, né? Temos aqui muitos navios, pessoas circulando, a imagem não está muito boa, mas dá para perceber aí, sentir, né, como que estava a esfera de transeuntes nos portos japoneses. Como eu havia dito agora há pouco, né, para a superação do atraso, do suposto atraso temporal do Japão, né, sendo ele ali uma ilha isolado do resto do mundo, então para a superação desse atraso moderno e dos tratados desiguais também, né, surgia a necessidade de uma equiparação militar e de construções sociais no modelo ocidental. Então o Japão ele vai tomar como modelo, ao mesmo tempo em que existe um resgate, uma necessidade de um resgate de uma essencialidade japonesa, também o modelo para as primeiras medidas políticas de uma construção de uma identidade nacional vão surgir no modelo ocidental. Né? Então, isso tá. Eu coloquei uma referência, mas, enfim, esse é um consenso, né? E a necessidade de uma equiparação militar, obviamente, né? Isso vai ter um desdobramento, por exemplo, na guerra contra a Rússia, né? Pelos territórios da Manchúria e da Coreia. O Japão ali vai ter a sua primeira vitória militar contra um país estrangeiro, né? Um país que não é ali do leste asiático. Bom, outras medidas, né, que vão acontecer, que vão impactar nessas primeiras, engatinhar das ações políticas japonesas da era Meiji, é a contratação de professores estrangeiros, uma corrida pela modernização dos equipamentos, a circulação de viajantes, né, que vão trazer novas línguas e vão ter professores ensinando novas línguas ali para os japoneses, e a exportação dos bens culturais do Japão. Então, o Japão vai exportar muito das suas artes, né, que em primeiro momento nem era entendido como algo tão importante, mas mais para frente vai ser importante, né, como, por exemplo, o fenômeno do japonismo. Se você gosta de arte, provavelmente você já viu algumas pinturas do Van Gogh que tem uma influência da arte japonesa, né? E isso não foi por acaso. Realmente a arte do Japão estava circulando pela Europa e construindo essa mania pela arte japonesa, que ficou conhecida mais tarde como japonismo, né? Um termo que surgiu na França. E, claro, a construção de uma identidade nacional, né? Isso era um dos grandes imperativos ali do período. Um grande símbolo dessas medidas que estavam sendo tomadas pelo Japão foi a Constituição Meiji, né, em 1890. Na verdade, ela foi escrita em 1889, mas foi promulgada em 1890. Ela, para aquele período, ela significou, foi o símbolo máximo da iluminação do Japão. Iluminação no sentido do iluminismo mesmo, né? Da racionalidade japonesa que estava surgindo ali, né? Essa Constituição, ao contrário do que nós temos agora como uma visão atual, né, de uma Constituição, seria um direito conquistado pelas pessoas, nesse período, na verdade, ele foi vendido, né, foi mostrado como um presente do imperador aos seus súditos, né? E isso é muito importante, né, porque temos aqui uma esfera de sociedade que vem de cima para baixo, né? E esses artigos 1, 2 e 3 é muito importante para nós entendermos ali o porquê do próprio nome do curso, né? Filhos de Kami, é porque a linhagem de imperadores do Japão, ela seria uma linhagem que veio dos deuses, né? Então, sendo o Japão governado por uma linhagem que veio dos deuses, é uma nação especial, né? Isso tudo sendo reforçado por outros elementos culturais, né? Mas nesse caso, dessa fonte específica, que é a Constituição Meiji,
essa parte é muito importante dessa linhagem de deuses que vieram de deuses, né? Então, o artigo 1 diz: o Império do Japão será governado e reinará por uma linhagem de imperadores ininterrupta por eras eternas. Então, nós temos aqui uma construção de um mito japonês, de um mito de uma nação, que ela se inicia em tempos longínquos e ela vai durar por tempos mais longínquos ainda, né? Por eras eternas, assim como os deuses. Artigo 2. O trono imperial será sucedido por descendentes masculinos imperiais, de acordo com as disposições da lei da Casa Imperial. E o artigo 3, o imperador é sagrado e inviolável. Aqui eu deixei uma informação para você pesquisar, se você tiver curiosidade, né? Deste livro que foi publicado ano passado aqui no Brasil, que se chama A Escrita no Japão da Era Meiji, para você que tem interesse em literatura, já que a nossa fonte principal na próxima aula vai ser um livro, né? Então, caso você tenha curiosidade, deixei alguns dados sobre a linguagem, o que afetou a linguagem e a escrita no Japão nesse período. Então, tirem um print e fiquem à vontade para pesquisar mais a fundo. Partindo aqui para especificamente para o excepcionalismo japonês, que é o que nós vamos falar nesse mini curso, que nos interessa aqui, né? É importante nós termos alguns elementos que vão surgir nesse período que eu estou conversando com vocês. Por exemplo, o kokutai, que é um kokutai, né? Essa palavra, ela vem de uma noção de um corpo nacional que é puramente japonês. Então, lembra que eu falei sobre a linhagem imperial japonesa ser pura e ser conhecida até hoje, né, como a linhagem de imperadores mais longa da história, né, ininterrupta na história, que veio dos próprios deuses. Né? Então, nós temos uma ideologia sendo construída de um self japonês, de um ser japonês, que ele é puro. Ele não vem da China, ele não vem da Coreia, não vem de outros vizinhos do leste asiático. Ela é puramente japonesa. Com o tempo, né, esse termo kokutai, ele foi sendo usado como guarda-chuva para descrever os mais diversos atributos culturais e políticos que seriam exclusivamente dos japoneses, né? Uma das grandes inspirações para essa ideologia foi o próprio Motoori Norinaga, né, que é um grande intelectual aí da história japonesa, que ele diz: o caminho dos deuses do shintoísmo, né, portanto, nós estamos toda vez que algum intelectual japonês for falar de deuses e não está especificando outra metodologia, ele está falando dos deuses do shintoísmo. Né? O caminho dos deuses é superior aos caminhos das terras estrangeiras. Então, por aqui nós vemos, sentimos um pouco o que significa esse kokutai, né? Trouxe mais uma arte de um artista de gravuras muito importante para esse período do Japão, da Era Meiji, que foi o Kobayashi Kiyochika. Ele tem essa coleção de gravuras principalmente durante os conflitos com a Rússia, né? Que ele vai compilar essas gravuras em uma coleção chamada Nihon Banzai Hyakusen Hyakusho, que é um meio Hyakusen Hyakusho, é meio que um trocadilhozinho, né? Mas basicamente significa Viva o Japão sem seleções de risadas. Então são gravuras bem humoradas sobre o espectro político ali do Japão, né, nesse período. Nessa gravura, durante essa gravura, né, o período dessa gravura, estava acontecendo a Guerra Civil Japonesa, na real, né, que foi a guerra com a China. E nós vemos aqui um soldado japonês arrancando um farol, né? E aqui no cantinho, eu não sei se vocês vão ver aqui no vídeo para onde eu estou apontando com o mouse, mas aqui no cantinho inferior direito temos alguns chineses correndo, né? E esse soldado tá pegando esse farol e levando a luz, né? O farol ele não se apaga, então é como se ele estivesse indo em direção à China, trazendo a luz, levando consigo a luz do Japão. Eu não vou conseguir traduzir para vocês o que está escrito aqui em cima, porque a escrita ela está em formato de arte mesmo, de caligrafia, né? Então é muito difícil de ler. Mas a ideia da gravura fala por si mesma, né? Ele saindo do navio e levando a iluminação à China. Então, o Japão, enquanto esse grande expoente
do que há de mais moderno, e lembra do que eu falei de modernidade, né? Modernidade, colonialidade, em outros territórios no leste asiático. Outros debates, nós estamos nos encaminhando para o fim dessa primeira aula, né, mas alguns outros debates interessantes sobre o excepcionalismo japonês nesse período, a construção do excepcionalismo japonês nesse período, também se deu durante, né, aliás, se deu na esfera das artes japonesas, né? Então nós vamos ter duas grandes escolas japonesas de arte, que vai ser o yoga, que é literalmente, né? Essa palavra em japonês significa arte ocidental, né? Não trouxe os caracteres aqui, mas esses dois caracteres vão trazer esse sentido de arte ocidental, que é essa linha, essa escola de arte que vai prezar por técnicas e tendências do Ocidente, e o Nihonga, que é a defesa pela arte puramente japonesa, né? E aqui, sempre, toda vez que eu dizer puro, pode colocar aspas bem grandes aqui, né? Porque nós sabemos muito bem que as culturas, elas se constituem por contatos, né? Então, toda vez que os nossos professores falam em puros, nós estamos falando de um discurso, não de uma realidade material. Mas essas duas escolas, elas simbolizam um debate muito em voga nesse período, que é se o Japão deve ou não adotar métodos estrangeiros, né? Se o Japão até onde o Japão deve importar pensamentos, métodos, equipamentos dos estrangeiros. E um outro dado importante é que o Japão ele se utilizou muito desse discurso da insularidade, né? Do Japão não ser um território ligado a um continente, ele ser uma ilha. Portanto, ele está distante, ele está separado do resto do mundo e por isso ele seria especial. Ele tem algo que o resto do mundo não conhece, né? E o Ortiz, né? O Renato Ortiz, um grande escritor, jornalista brasileiro, ele chama essa insularidade de idealização do isolamento, né? E, enfim, vai ter uma série de problemáticas envolvidas nessa insularidade, mas um dos grandes argumentos para a unidade japonesa seria a homogeneidade da língua, o que é um mito também, né? Porque dentro do território japonês nós vamos ter, por exemplo, a língua dos Ainu, que mais tarde o Japão vai se apropriar desse território e vai unificar ao Japão, né? Então, até mesmo essa homogeneidade da língua também é um mito. Por último, eu quero apresentar muito brevemente aqui o Kakuzo para você. Eu chamo pelo primeiro nome, né, mas o sobrenome dele é Okakura. Ele viveu entre 1863 e 1913, e ele é o autor do livro que nós vamos analisar na próxima aula. Ele foi um grande teórico e intelectual japonês do seu tempo. Ele era um teórico principalmente da área das artes, né? Ele é professor de arte, fundou escolas de arte, uma figura muito importante para a história da arte japonesa. E ele foi apropriado nos anos 30, depois da sua morte, né, porque ele morre em 1913, lá nos anos 30, ele vai ser resgatado como uma figura ultranacionalista, inclusive sob outro nome, mas nós vamos falar isso na próxima aula, né? Foi um historiador da arte, um grande cosmopolita, né? Ele viveu em várias esferas da sociedade, em vários países diferentes, e foi cofundador e presidente da Escola de Arte de Tóquio. Uma breve introdução, então, ao nosso autor, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre ele na próxima aula. Nosso tempo já se esgotou, mas eu deixo aqui as referências bibliográficas dessa aula, você pode tirar um print, sempre pode entrar em contato também com a gente, se você precisar de mais textos, mais bibliografias. Mas é isso, nos vemos na próxima aula.